acontecimentos do Brasil e no mundo em pauta. Na Vinha FM. Começa agora. Mesa dos Notáveis. Oferecimento Dinastia Contábil. Otimizar ar-condicionado. Sorvetes Palato Ice. Estamos ao vivo na Vinha FM, ouvinte, seja muito bem-vindo ao Mesa dos Notáveis, que alegria ter você nos acompanhando pela Rádio Vinha, seja no nosso canal de YouTube, no Dial 91,9, no seu carro, na sua casa, no radinho, pelo celular ou também pelo aplicativo, de onde você pode nos ouvir apenas com internet ao redor do mundo. Um abraço para quem está em Goiânia, região metropolitana, para quem está fora de Goiás, do Brasil e no mundo também. Bom, hoje nós vamos falar sobre um assunto que é recente, já que nós tivemos um portal lançado para trazer ainda mais regularidade nas chamadas fraudes médicas. Tem muitos profissionais que se passam por profissionais médicos quando não o são. E óbvio que não sendo um profissional da saúde, mas declarando ser, é falsificação ideológica e tantas outras coisas que nós precisamos discutir. O portal acaba de sair do ar. O que aconteceu? Derrubaram o portal ainda hoje, viu? Essa notícia é fresquinha para você. Derrubaram o portal por interesses outros, né? Existem muitas pessoas que ganham dinheiro não sendo profissionais médicos. E é óbvio, nós vamos receber notáveis no assunto que tem cadeira e tem autoridade para falar em tudo isso que eu acabei de citar. Então, para discutir conosco hoje sobre o Conselho Regional, falando dessa ferramenta contra fraudes médicas, hoje no Mesa dos Notáveis eu recebo o Dr. Robson Azevedo. Ele é diretor do Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás.
Primeiramente, vou cumprimentá-lo e depois já apresento o nosso outro notável que fecha o time notável dessa tarde. Dr. Robson Azevedo, bem-vindo. Obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade, em nome do Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás, na presidência da doutora Sheila, nós podemos estar aqui com você e toda a sua audiência qualificada, levando essas informações atualizadíssimas, né, sobre o que está acontecendo e mostrando que às vezes a medicina não é só a vontade de cuidar das pessoas. Como você disse, existem alguns interesses por trás que às vezes prejudicam essa boa vontade de que todos nós temos de salvar vidas. Nós vamos debater isso de forma muito franca e aberta com você e com todos os seus ouvintes. Com muita certeza. Não vamos nos esquecer que tem vidas que estão em jogo também. Faz parecer uma discussão apenas de quem pode ou não exercer a medicina, né? Mas existem vidas que se perdem por aventureiros, que querendo apenas dinheiro, se denominam esses profissionais da saúde que não são. Ok, também conosco aqui, ele que é advogado, previdenciarista e também palestrante pela Escola Superior de Advocacia ESA Goiás. Ele é professor universitário, juiz do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB Goiás e faz parte também da banca Celso Cândido de Souza Advogados em Anápolis, Goiás. É o Dr. Jefferson Luiz Maleski. Esse ele é doutor, mas doutor advogado, né? Não é profissional da saúde, mas também se denominam doutores. Obrigado, doutor Jefferson, pela presença. Vamos falar da questão do direito. Alguém não ser um profissional da saúde pode dizer para o cliente que é profissional da saúde? Vamos entender isso. E primeiramente, boa tarde, doutor. Seja bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês, boa tarde a todos. E é bastante interessante essa questão, porque o médico que fornece um atestado, é o trabalhador que entrega esse atestado na empresa, afeta a vida da empresa, o mecanismo do dia a dia da própria empresa, é o trabalhador que leva esse atestado para o INSS para conseguir um benefício. Então, o início, onde o médico lança um atestado, é só o começo. Uhum. Ele tem uma sequência, uma cadeia de eventos que vai se basear em cima dessa documentação. Por isso que é tão importante a gente ter essa autenticidade documental. E é interessante porque, assim, o portal já caiu, viu? Estava no ar e saiu do ar. Olha para você ver que coisa, foi hoje isso. Por que isso aconteceu? Tem muita gente interessada, tem muita grana em cima da mesa. Eu sou da área de exatas, então deixa eu dar um exemplo legal aqui. O engenheiro, quando ele faz uma obra, seja ela uma casa, um prédio, existe algo que chama memória de cálculo. O que é a memória de cálculo? Tudo que você calculou e construiu tem que estar registrado num projeto. E essa memória de cálculo, caso o prédio, a construção venha a ceder, cair, morrer alguém ali dentro, o engenheiro ele é responsabilizado. E onde que vai se buscar o que foi feito? Na memória de cálculo. Então, eu fico pensando, o profissional da saúde, ele tem autonomia para muitas vezes dar uma receita médica. Mas se algo acontece com o paciente, a responsabilidade é de quem forneceu a receita médica. Então, existe o bônus, mas existe o ônus também, né? E eu pergunto ao doutor Robson Azevedo, porque assim, diz que tem interesses. Realmente tem pessoas que não querem que esse portal vá para frente, né, doutor Robson? Essa foi a grande conclusão que todos nós chegamos, né, depois dessa notícia, dessa liminar que foi concedida pelo juiz, para que o portal não fosse avante, porque no cronograma de ações, o portal entraria hoje, né, em atividade, sendo que a partir de março ele se tornaria obrigatório. Esse é um portal que ele dita muita coisa, porque ele faz com que o médico insira dados precisos dentro desse documento com certificação digital que é fornecida gratuitamente pelo Conselho Federal de Medicina. Então, na argumentação do juiz, eu vou me permitir, por favor, aqui, que eu leia aqui. Sim, por favor. Argumentação, e eu peço ajuda ao senhor que nos interprete. Ele cita lá em algum momento que, da liminar dele, que isso pode representar uma concentração indevida de mercado certificador digital. Olha aí. Então, uma das argumentações do juiz não foi
exatamente sobre a questão da importância dessa validação desse documento médico. E eu quero, Rodrigo, daqui a pouco, Guilherme, se você me permitir, Sim. explicar a todos os seus ouvintes. Nós estamos falando aqui de atestado, o que é esse atestado, o que significa isso em termos de documentos médicos e a legalidade disso, mas eu vou explicar isso daqui a pouco para vocês. Mas só concluindo isso, as pessoas que entraram contra esse documento, essa plataforma do Conselho Federal, foi um chamado Movimento Inovação Digital, que tem dentro do seu propósito fomentar a geração de negócios digitais e o desenvolvimento sustentável do Brasil, segundo eles. 2 grandes diretores dessa associação participam de grupos que exercem atividades na área médica. Então, um deles, que é o líder de tecnologia, ele tem uma empresa de cartão de desconto, Doutor.consulta, em que ele oferece desconto nas consultas e utiliza dessas plataformas digitais. E a outra, que é líder do Comitê Health Tech desse Movimento de Inovação Digital, ela tem uma empresa chamada Mevo, que é uma empresa que também agencia consultórios médicos, inclusive de forma digital, inclusive com emissão de receituários, com emissão de atestados e compras online de medicamento. Ou seja, ela, na própria empresa dela, ela faz uma coisa que em tese seria proibido, que é a associação, né, de farmácia com o atendimento médico. Ela já leva ali uma venda para determinadas farmácias que ela representa de medicamento, e são essas pessoas que, preocupadas com o negócio delas, estão entrando com ação contra o Conselho Federal de Medicina, proibindo o lançamento dessa plataforma, que só vai normatizar e mudar o panorama do atestado. Em outras palavras, o enfermeiro, que é formado em enfermagem, o farmacêutico, que é formado em farmácia, não vão poder exercer uma função de um médico. É só isso que o portal vai prevenir. Não, na verdade é o seguinte, aí cabe aqui, se você me permitir, eu fazer um parênteses, eu vou começar do começo. Vou informar assim, aos seus ouvintes, passar aos seus ouvintes, o que é um atestado médico, né? Então, o Conselho Regional de Medicina, através do Conselho Federal de Medicina, que é uma autarquia federal, ele normatiza a profissão. Então, ele tem basicamente 3 funções, né? A primeira, que é a cartorial. Então, quando o médico se forma, ou ele termina um programa de residência, ele vai lá no conselho, apresenta os seus documentos e recebe o seu número do Conselho Regional de Medicina, e ele está habilitado legalmente a exercer a profissão no país. A outra atuação do Conselho é através da fiscalização. Então, os órgãos fiscalizatórios do Conselho avaliam se realmente o médico está exercendo a profissão dentro daquilo que é preconizado pelo nosso Código de Ética Médica. E a terceira é a judicante, onde uma vez que o médico infringiu alguns dos nossos artigos éticos, ele vai ser julgado, podendo inclusive ser cassado da sua profissão. Olha só. Nessa normatização do exercício da medicina, existem algumas coisas que são importantes. Dentre elas são os documentos médicos, né? E dentro desses documentos médicos nós temos a ficha clínica, o prontuário clínico do paciente que é feito quando você é internado, do jeito que você tem a sua memória descritiva, nós temos o prontuário médico. Sim. Que mostra passo a passo o que foi feito. Fez a anamnese do paciente. Exatamente, enquanto ele estava internado. Isso é um documento médico. Sim. E assim, atestado, quando você nasce, o médico emite um atestado lá que você nasceu vivo, você registra no cartório. Quando você morre, ele emite um atestado de óbito, dizendo para a lei, para a justiça, que você faleceu, que você já não tem legalidade mais, porque você já morreu. E o outro documento, aí entra no atestado médico. Aí vem atestado de acompanhamento, declarações, relatórios médicos, tudo isso são documentos médicos que somente o médico pode exercer. E aqui um parênteses também, porque o odontólogo também goza dessa prerrogativa. Então, eu aqui, como represento os médicos, eu falo em nome dos médicos, mas o odontólogo também pode emitir esse importante documento que é o atestado médico. Então, Guilherme, o que o odontólogo ele faz quando ele exerce a sua função de odontólogo na cabeça, né? Isso. Então ele vai ter a função ali, tem cirurgias na boca, existem muitas coisas que o odontólogo faz na especialidade dele.
Então, o que é o atestado médico? O atestado médico é um documento extremamente importante que ele goza de presunção de veracidade. O que é isso? Ele não precisa nem ser reconhecido a firma. Uma vez que o médico emite, carimba, legalmente a empresa e os órgãos de previdenciários aceitam aquele documento como legal, e porque ele é emitido por um médico com base no que ele fez. Existem normas do conselho orientando o médico como ele deve fazer, os prazos, e o que acontece com ele se ele emitir um atestado que nós chamamos de gracioso, aquele que você é meu amigo, você quer ir pescar, eu te dou um atestado para você ir pescar, esse é o famoso atestado gracioso. Tem um feriadinho na quarta, e aí de repente você arruma um atestado para quinta e sexta, esse né? não é o atestado falso, né? Inclusive, nós estamos assim dizendo que nessa plataforma do Conselho, esse atestado gracioso, ele às vezes pode até acontecer, mas o que ela busca mesmo é evitar aquele atestado falso. Vocês viram aqui em Goiânia, recentemente, nós tivemos um caso que foi encontrados vários atestados falsos, que a pessoa comprou esse documento médico lá na feira, não sei aonde, e começou a entregar para a empresa. Para vocês terem uma ideia, o prejuízo disso para as empresas com o absenteísmo é enorme. É gigante. Calcula-se que em 2021 fizeram uma estatística, doutor, que chegava a assim, bilhões de reais. Então, o atestado, como ele goza de presunção de veracidade, ele é emitido pelo médico determinando essa situação. E o que o conselho, então, quer com essa plataforma? Porque eu sou formado há 35 anos. Na minha época, quando eu comecei, tudo era no papel, o mundo mudou. O mundo hoje é digital. Sim. Então, o atestado médico é um documento importante e legal, ele também tem que mudar e tem que ser mais fiel àquilo que o médico está dizendo para garantir ao empresário, né, que aquilo que foi feito, e para o paciente principalmente, que aquilo que foi feito é exatamente a expressão da verdade que representa aquilo que precisa ser cumprido pela empresa. A empresa tem que garantir o afastamento desse funcionário que pegou esse atestado médico emitido de forma legal. Então, essa plataforma visa isso. É um benefício enorme, tanto para o médico, que vai ter a certeza de que o atestado dele não vai ser falsificado. Você acredita, Guilherme, que tem pessoas usando de má fé, que inclusive rabiscam lá o atestado de papel e modifica, né, o número. Então, às vezes o médico coloca ele coloca um zerinho na frente, vira 10 dias. Então, fraudes como essas, que são mais simples, podem e serão corrigidas com essa emissão. Então, o médico terá certeza que o atestado que ele emitiu é aquele que será entregue lá na empresa. Perfeito. O paciente tem a certeza que o atestado que o médico entregou a ele é correto, verdadeiro, e a empresa também tem certeza que porque ele tem critérios, doutor, de validação. Sim, é importante, então, né? Deixa eu só interromper o doutor que está dizendo muito bem aqui, doutor Robson Azevedo, que é diretor do Conselho Regional de Medicina, para dizer o seguinte: você que ligou o rádio agora, o nome da plataforma é Atesta CFM, de Conselho Federal de Medicina. Então, Atesta CFM. E essa plataforma, ela já era para ter entrado hoje no ar, já começou com problemas de contestações na justiça, né? Acabou de falar aqui o claro e simples. Quem foi lá que derrubou? Quem tem interesse em permanecer, né, com essa verificação difícil. Porque a gente sabe que quando você compra uma consulta online, quem que é o médico que está assinando? Então, provavelmente o médico nem passa o olho nesses casos, né? São 1.000 e tantos. Para o mesmo médico, é nítido que ele não consegue analisar tantos pedidos em 10 minutos, né? Mas aí eu faço a pergunta para o nosso doutor Jefferson Luiz, que é advogado, e como advogado eu queria só acrescentar aqui uma história. Não vamos nos esquecer o que a Nestlé fez no continente africano, né? Dizendo, através de muitos médicos que foram comprados, que o leite da fórmula de uma lata milagrosa substituía na sua integralidade o leite materno. E muitas mães que foram ludibriadas, e isso tem documentário que atesta sobre a história, dizendo que as mães deveriam usar a lata de leite. O que aconteceu? Aconteceu que milhares de crianças tiveram sua vida destruída, desnutridas, com falta de muitas vitaminas no corpo, tudo porque deixaram o leite da mãe. E a gente sabe como o leite materno é algo de realmente assunto de saúde, é fundamental. Então veja, é alguém que se utilizou do seu poder, que foi no caso aqui a Nestlé,
pagou médicos para fazer e olha aí o resultado. Só que agora tem quem responsabilizar, porque tem o nome dos médicos, tem o nome da empresa, é ou não é verdade? Então eu acho que é isso que o portal tá buscando, responsabilizar. Tem alguém que tá dando atestado falso? Ok, mas nós vamos buscar o CRM dele, nós vamos buscar essa pessoa lá onde ela está. Agora, quando o cara não é profissional da saúde, ele não é nada, e tá dando atestado, me ajuda. Aí não tem nem como você buscar. A pessoa não existe. O mundo digital, se existe um lugar que o pessoal se esconde, é no mundo digital. Então me diga, doutor Jefferson, como advogado, como alguém que está ali do juiz do Tribunal de Ética e Disciplina, como que o senhor vê esse portal e por que da importância dele, por favor? O portal é essencial justamente para coibir essa questão das falsificações, mas falsificações mais nos atestados que a gente enxerga, os atestados físicos, né? Sim. Porque imagina você um empresário que chega o trabalhador lá, o empregado, entrega um atestado. De que maneiras, de que formas ele tem como de verificar se o atestado é verdadeiro ou é falso? Ele vai ter que pegar alguém do departamento de RH, essa pessoa vai ter que ligar lá na clínica, ligar no posto de saúde, dar uma olhada se o médico trabalha lá, perguntar se ele estava atendendo no dia e falar com o médico se ele emitiu o atestado. Então, aquilo ali não está registrado, né? Uhum. E por isso que a gente tem essa falsificação em grande escala. A venda por R$40 o atestado, né? Que loucura. Para a pessoa poder ficar 1 mês, 2 fora de trabalho recebendo, né? Se não recebendo do patrão, até os primeiros 15 dias quem paga é a empresa, recebendo do INSS, um benefício por afastamento. Então o prejuízo não é só para os empresários, o prejuízo acaba sendo para a sociedade como um todo, né? Uhum. Porque quem acaba patrocinando os benefícios previdenciários é toda a sociedade. Então quem hoje trabalha ajuda a pagar os benefícios de quem não trabalha. Então todos nós estamos pagando por um atestado falso. E quando falta dinheiro no INSS, olha só que interessante, a União é que paga a diferença com o orçamento dela. E da onde que vem o orçamento da União? Dos nossos impostos, onde a sociedade inteira paga. É a cadeia que se gera com a falsidade. É porque a gente está pensando só na ponta, né? A ponta é alguém se passando por médico, mas e o que isso vai gerar lá na continuidade? Exatamente. E olha só que interessante, um mecanismo, uma plataforma, um aplicativo que valide, que eu consiga confirmar a autenticidade do atestado médico é muito benéfico. Sim. É bom. Agora, o que aconteceu com a liminar, que foi de ontem, finalzinho da tarde, a liminar movida por esse movimento, né? Que o juiz aceitou, deferiu essa liminar e suspendeu a eficácia da plataforma que começaria hoje. O que está sendo discutido ali seria o ponto central, né? Se o CFM, se o Conselho Federal de Medicina tem essa competência, esse poder de criar uma obrigação para os médicos. Uhum. A liminar foi deferida. Sim. O CFM ainda não se manifestou no processo. Vai se manifestar nos próximos dias, vai se defender, né? Ele é a parte ré nessa ação, então ele vai se defender e a liminar pode ser revogada a qualquer momento, sem problema. Mas a questão será que o CFM tem esse poder, tem essa competência de regulamentar? Sim. Se ele não tiver, quem tem? Quem deveria fazer isso? Fiscalizar. Quem faria a fiscalização? Até mesmo se a gente for olhar, será que o SUS tem uma plataforma semelhante? A gente lembra aí da época recente do Covid, sim, né? Que a gente tinha lá um acesso a um aplicativo que eu conseguia acessar os atestados do Covid, né? Inclusive, sem esses atestados, muita coisa deixava de acontecer. Até viajar de avião se tornou impossível sem esse documento. Agora, por que esse aplicativo do SUS, Conecta SUS, né? Isso. Por que esse aplicativo do SUS não abrangeu todos os atestados que existem, né? Alguma coisa ali está impedindo, algum interesse por trás, sim, de não fiscalizar, de não tornar as coisas mais claras, impediu isso de abordar. E o CFM, cumprindo o seu papel de tentar coibir aquilo que o governo não está coibindo, também está batendo de frente com esses interesses obscuros, né? Sim. Agora, quem vai prevalecer? A gente vai ter que acompanhar as cenas dos próximos capítulos. Mas aí levantou uma bola maravilhosa para nós. Quem se lembra do aplicativo de Olho na Bomba? É ou não é verdade? Porque a gente está falando aqui de coisas que as pessoas não entendem. Eu não entendo.
Ó, doutor Robson Azevedo, não entendo porque um portal tão bem pensado não consegue ficar no ar nem um dia. Porque tem alguém pensando. Eu vou argumentar em cima daqui do colega, que é o doutor Jefferson, nobre advogado, porque é o seguinte, doutor, o que acontece? Por que o CFM e o Conselho Regional de Medicina entendem que é prerrogativa do Conselho fazer isso? Porque o atestado como um documento médico e o CFM é que normatiza a medicina e o atestado médico ele é parte integrante da consulta médica, ou seja, ele é parte do ato médico, porque o médico inclusive não pode nem cobrar, Guilherme, doutor, para a emissão desse atestado. Ele faz parte da consulta médica. Então, como ele faz parte da consulta médica e ele é um ato médico, quem normatiza isso é o Conselho e já vem normatizando isso desde que a medicina existe. O que o Conselho está fazendo agora é tornando essa norma digital, ou seja, nós estamos saindo da era, como eu disse, do meu tempo, né, de formado, tudo no papel, para a era digital. Basicamente é isso. E isso não quer dizer que é uma obrigação para o médico, porque ele faz parte do meu ar. Eu, como médico, eu tenho que emitir o atestado. E eu me sinto muito satisfeito e seguro em saber que o documento médico que eu vou emitir, tão importante, ninguém vai adulterar ele. Porque eu já passei por isso, que eu te falei lá, o cara bota um zerinho na frente lá, dia vira 10. E se der um problema, a empresa entra contra o senhor, tá lá. Eu passei a escrever não só o número, né, mas também entre aspas, cursivo. O discursivo do tanto de dias. E sem contar, doutor, e assim, uma autocrítica, né, os médicos mais antigos, às vezes a letra do médico era muito difícil de você interpretar, entendeu? Aí você tocou num ponto importante. Então, assim, a letra do médico, às vezes, era muito difícil de você interpretar. Né, então, assim, o que acontece? Essa plataforma digital, ela só vai atualizar o que o mundo já é hoje, digital. Então, não tem como a gente fugir disso. E como o Conselho, ele fornece esse certificado digital gratuitamente para os médicos, empresas que vendem esse produto não querem que seus negócios sejam afetados com esse documento médico. É simples, assim. Não há por que tentar desvincular isso das normativas do Conselho Federal, porque, como eu disse, é um ato médico, ele faz parte do ato médico. Então, quem normatiza isso é o Conselho. E ficou claro que eu acho que uma conversa muito simples, né? Por que colocar empecilhos? Tem alguém interessado nisso aí. Tem algumas perguntas dos ouvintes aqui pelo nosso WhatsApp. Então, você que está chegando agora, já deixa aí também no YouTube, aqui no chat ao vivo, seu comentário. Eu vou ler algumas participações e óbvio, os nossos notáveis aqui, eles têm, né, posição e, com certeza, autoridade no assunto. Conosco aqui o Dr. Robson Azevedo, que é diretor do Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás, o CREMEGO, e ele até, inclusive, disse no seu tempo de atuação. São quantos anos, doutor? 35 anos. Meu Deus, 35 anos. Olha só, os menininhos estão aqui na nossa mídia, que não tem isso de idade. Nem nascido. Olha para você ver que carreira. Então, é isso, é você pensar que as coisas mudaram, é preciso ter segurança agora no mundo digital, e nós precisamos de um portal como esse. Quem vai fazer? Quem vai garantir? Já tem gente aqui, inclusive, perguntando se por acaso existem denúncias, se o site vai permitir denúncias. Tem uma aba de denúncias lá, doutor? Não. Como é que é? Excelente pergunta. Essa plataforma é exclusivamente para o atestado médico. Entendi. Que é não só atestado, mas atestado de comparecimento, atestado de acompanhante. Às vezes a mãe vai levar o filho, precisa de um atestado. Então, ela discute e ela normatiza esse documento médico que é o atestado. As denúncias, não. Se alguém tem alguma reclamação quanto a algum profissional, do trabalho de algum profissional, é um direito de todos questionar isso a qualquer momento, seja na justiça comum, seja na justiça ética, que é o CREMEGO. Como eu disse, o CREMEGO tem o seu lado judicante, né, que é avaliar a conduta do médico. Então, essa denúncia pode ser feito ou diretamente lá no Conselho ou através dos nossos canais de denúncias, mas isso não tem a ver com a plataforma. O que ele pode se encontrar alguma coisa, um empresário mesmo com atestado emitido na plataforma tiver alguma dúvida desse documento, ele pode questionar isso através dos meios legais, não tem problema nenhum. Maravilha. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um rápido intervalo e eu volto com a pergunta desse ouvinte que está colocando aqui sobre a validade de consultas médicas à distância, a famosa telemedicina.
Tem até uma telemedicina que está ficando famosa aqui, do Albert Einstein, em Goiânia, porque Albert Einstein é um nome de referência mundial, né? Só tem em São Paulo e Goiânia, olha para você ver. E me parece, isso no Brasil que eu estou dizendo, e me parece que eles lançaram uma plataforma que quem tem um plano no Albert Einstein, você pode ter essas consultas constantes com os profissionais de saúde de lá, mas à distância, por telemedicina. Então eu quero entender juridicamente, o Jefferson Luiz, nosso advogado previdenciarista aqui, como funciona a validade desses documentos e, óbvio, o doutor Robson vem para poder arrematar nessa questão do atestado médico. Então, o atestado médico foi feito à distância. O médico nem olhou no fundo dos meus olhos, né? É minha avó voltando brava da consulta. Rapaz, o médico nem olhou em mim, me passou Tilenol. Vamos dizer, eu quero entender como é que funciona a validade, óbvio, né, se essa modalidade veio para ficar. Minha opinião sincera, eu acho que sim, mas nós vamos entender como que a legalidade desse processo acontece. Rápido intervalo, ouvinte, nós já voltamos no Mesa dos Notáveis falando da plataforma Atesta CFM, que acaba de entrar em vigor e ser tirada do ar, porque a Justiça está discutindo e recebeu aí críticas em relação ao funcionamento e a autoridade do CFM, né, que é o Conselho Federal de Medicina, para poder legislar e colocar regras a respeito dos médicos que estão atuando. Você já comprou atestado médico, ouvinte? Põe a mão na consciência, hein? Fica com a gente que até o final do programa eu quero perguntar se você tem alguma responsabilidade legal também. E se te descobrirem, será que você vai para cadeia? Fica com a gente que você descobre e fica mais tranquilo ou mais preocupado na sua casa. Não sai daí, a gente já volta. Estamos apresentando Mesa dos Notáveis. Oferecimento Dinastia Contábil. Otimizar ar-condicionado. Sorvetes Palato Ice. Muito mais música.
que você deveria saber de um portal que acaba de ser tirado do ar logo na sua inauguração. Seria hoje a inauguração do Atesta CFM. O Atesta CFM é um portal que foi pensado a 4 mãos pelo Conselho Federal de Medicina para impedir fraudes em atestados médicos. Aí você pensa, quem compra ou quem vende? Ou os dois, não é mesmo? Talvez você tenha sido uma das partes. Então fique atento, porque os nossos notáveis que estão aqui, Dr. Robson Azevedo, que além de médico há mais de 35 anos, ele é diretor do Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás, então está ali no CREMEGO fazendo o seu papel como diretor, veio aqui para discutir sobre não só o portal, mas por que ele saiu do ar. Quem foi que foi à justiça para protestar e impedir que acontecesse. E claro, para poder discutir todas as nuances jurídicas do caso, querido Dr. Jefferson Luiz Maleski, que é advogado previdenciarista e palestrante pela Escola Superior de Advocacia e professor universitário. Ele é juiz do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB Goiás e faz parte também da Banca Celso Cândido de Souza Advogados em Anápolis, Goiás. Bom, para entender o assunto, muitas perguntas chegam até nós e eu coloco elas aqui ao vivo para você. Um abraço pro Humberto Botelho, ele é médico lá no setor Bueno, tá dizendo aqui, ó, lembrando que embora o atestado médico seja parte da consulta, não podendo ser cobrada a parte. Sim, então ele tá dizendo aqui o que o nosso doutor já disse, né? O doutor Robson falou mais cedo, o médico não pode cobrar o atestado, hein? Mas a gente sabe que tem gente que vende atestado, que é o quê? A pessoa não está doente, mas ela vai lá e fala, doutor, tô precisando de 3 dias, 3 dias me desafogam. E aí é o seguinte, você tá achando que é só iniciativa privada? Servidor público que não quer uma ação administrativa contra ele, deu um probleminha, precisou resolver um negocinho no interior, vou faltar uma semaninha, vai lá e dá-lhe atestado comprado. A gente sabe que isso acontece. Não vamos tapar o sol com a peneira, né? E aí ele tá dizendo aqui, ó, não é obrigatório também a sua emissão ou emitido de acordo com o desejo ou conveniência do paciente. O que o doutor disse aqui é importante também. O paciente fala assim, doutor, acaba a consulta, né? Doutor, então você já pode ir. Não, doutor, e o meu atestado? O doutor olha, julga e vê se ele dá ou não, mas ele não é obrigado a colocar um atestado, né? Isso é verdade, né, doutor? Isso vem naquela esteira que nós conversamos lá no comecinho da responsabilidade do médico, né? Então o médico, quando ele emite um atestado, ele tem que ter uma fundamentação das razões pela qual ele emitiu esse documento. E isso tem que estar descrito na ficha clínica, que é um outro documento médico. Então, se houver qualquer questionamento desse atestado, ele tem como mostrar o porquê que ele emitiu esse atestado médico. E não pode ser por vontade do paciente, do advogado do paciente. Isso é muito comum, às vezes, doutor. O paciente vem com um advogado, querendo um relatório, um papel, e fica querendo que o médico coloque ali naquele documento aquilo que ele acha que é certo, que poderá ajudar o paciente numa possível ação que ele esteja demandando, tal. E o médico tem que ter a sua consciência ética de médico para emitir somente aquilo que ele entender, né, do seu exame ali, do paciente, dos exames complementares que foram feitos a respeito da sua atividade laboral. Então é extremamente importante que o médico tenha essa consciência e faça aquilo que a sua missão ética determine a ele, entendeu? Uma coisa interessante também, você vê como o Mesa dos Notáveis tem uma audiência qualificada, né? Eu acho que até é bom o Jefferson Luiz, como advogado, comentar aqui, olha só o que ele disse. É importante os colegas também colocarem a diferenciação entre atestado médico, atestado de comparecimento, relatório médico e declaração. Não são sinônimos. Documentos absolutamente diferentes. Olha aí. Diferenciação de documentos. Manda para nós, doutor Jefferson, como advogado, como é que é? Só para complementar um pouquinho a fala do doutor Robson, é interessante que existe até mesmo aqueles casos onde o paciente pressiona o médico para sair um atestado. E existe uma CID, um código de CID de simulação de doença. Olha, rapaz. Então o médico, aquele que está sendo pressionado, ele pode emitir até um atestado médico e botar a CID lá. A pessoa está simulando. Pessoa sadia simulando doença.
Olha, Até isso. Z93. Ela chega lá pro empregador, entrega esse atestado, não vale nada. Mas qual que era a pergunta mesmo? Não, a pergunta é sobre essa diferença de documentos. Né? Você, como advogado, sabe que cada documento tem um tipo de importância, né? Isso. E aí eu peço o doutor para comentar aqui os tipos que ele colocou. É interessante que junto com a resolução do CFM 2382, eles também emitiram a 2381. É uma resolução que ela atualizou uma resolução anterior do CFM de 2002, 22 anos de prazo para atualizar, e ela veio trazendo a lista desses documentos que o médico pode emitir. Alguns documentos, como o atestado de afastamento, né? É o mais procurado, né? Sim. Atestado de afastamento, que faz parte da consulta, não pode ser cobrado à parte, mas existem, inclusive, documentos como a declaração de comparecimento, né? O laudo pericial, o relatório médico, todos esses documentos são emitidos ou pelo médico ou pelo odontólogo. E alguns, olha só que interessante, um parecer médico pode até ser cobrado honorário se é um parecer médico exclusivo, pericial, né? Somente para aquela finalidade, né? Eu quero que o doutor me fale sobre essa doença que eu tenho. Ele vai lá, elabora um laudo, faz pesquisa, é trabalho dele, ele vai gastar tempo com isso e ele vai cobrar por aquele laudo pericial. E isso é interessante que o próprio conselho, ele já fez essas listas do que o médico pode ou não pode emitir. É a resolução 2381 desse ano. Que legal, isso aí é muito importante. E aí eu repito a lista aqui que o nosso ouvinte qualificado, doutor Humberto, participando, dizendo, atestado médico, atestado de comparecimento. Vou por parte, então. Você vai perguntando e eu vou falando. Então pronto, atestado médico e atestado de comparecimento. Atestado de comparecimento. Ele foi lá no período da manhã, fez uma consulta, mas ele está bem, ele quer retornar ao trabalho assim que terminar a consulta. Foi um evento pontual, que ele foi lá, sei lá, levar um exame, fazer alguma coisa, então ele não vai pegar o atestado do dia todo. Ele pega um atestado que ele compareceu ali naquele momento, e essa falta, se eu estiver errado, o senhor me corrija, essa falta, ela é justificada pelo empregador e ele não desconta dele ali aquela hora que ele faltou, né? Então, isso é uma justificativa que ele dá ali para o empregador que ele se ausentou, mas por um motivo pontual. Sim, entendi. Tem outro aqui, relatório médico. O relatório, ele é um descritivo do que o paciente tem. Então, com base nas informações, nos exames, na ficha clínica, às vezes ele necessita de um relatório. Tem alguns planos de saúde, operadoras de plano de saúde, que pedem ao médico, sei lá, peço uma ressonância da coluna. Aí o plano me pede um relatório, justamente para eu explicar o que é, por que eu estou pedindo aquele exame de alto custo. Ou às vezes ele tem que levar um relatório para o INSS, para que possa explicar melhor ao perito as circunstâncias em que o paciente se encontra clinicamente, porque isso é interessante, porque o médico, às vezes, ele não faz a ergonomia do trabalho. Então, ele está lá no consultório, o paciente tem um problema de coluna, mas para algumas atividades ele até pode conseguir exercer a sua função, para outras não. Aí cabe ao médico do trabalho, com base nesse relatório, na avaliação ergonômica da atividade profissional daquele cidadão, saber se ele realmente pode exercer aquela função ou não, ou até mesmo mudá-lo de função, fazer uma readaptação de função. Então o relatório tem uma importância muito grande para o esclarecimento mais detalhado da condição clínica do trabalhador, ou das pessoas. Sim, perfeito. Ele ainda colocou mais 2 aqui, hein? Olha só a quantidade. Não, só mais um, e uma declaração. Essa declaração é aquilo que o médico declara lá, mas nós temos o atestado de acompanhamento, como eu disse, a mãe vai levar o filho, existem algumas normas para isso, né? Então vai levar o pai idoso no médico e você citou 2 declarações importantes, né? Do nascido com vida, né? E o atestado de óbito. E o de óbito. São 2 atestados ali que determinam o poder legal à pessoa, a existência jurídica legal, né, doutor? Do ser humano, da pessoa. Só tem como, né, fazer um inventário de alguém se o atestado de óbito estiver presente, que é um documento feito por um médico. Na verdade, aquela plataforma do Atesta CFM seria só para um desses documentos. Só para o atestado de afastamento. Mas ele contempla, como eu disse, o atestado de acompanhamento, né? E o atestado esse de
justificativa de período, né, de comparecimento, tudo isso justamente para que os empregadores consigam entrar em isso. contato e validar ali se o atestado é válido ou não. Doutor, tanto é que, diante do que o senhor comentou aqui, essa história do CFM com esse já vem de tempos. Tudo começou com a pandemia. A pandemia teve, né, todo mundo sabe o que foi a pandemia, né, as dificuldades no mundo todo, mas ela trouxe algumas coisas novas, né? Como as guerras também trouxeram, então a pandemia acabou que trouxe. Uma delas foi essa discussão digital. E o Conselho já vem discutindo isso, inclusive com o próprio INSS. O Conselho Federal de Medicina fez uma reunião com os gestores do INSS para entender as dificuldades do INSS em relação aos atestados, e toda essa plataforma, ela também é baseada no que o pessoal do INSS discutiu com o Conselho. Então, a importância disso hoje para o sistema previdenciário é enorme dessa plataforma. Por isso que eu entendo que, a partir do momento que o CFM entrar para derrubar essa liminar, conforme o doutor já explicou, eu penso que o Conselho sairá vitorioso disso, e não é o Conselho que vai ganhar. Quem vai ganhar é a população, quem vai ganhar é a economia do país, quem vai ganhar é o médico, quem vai ganhar somos todos nós, por termos uma plataforma digital capaz de gerar uma segurança jurídica a todos os envolvidos. Acabar com a farra, né? E um detalhe, se a gente levar em consideração, é que o próprio INSS já usa a perícia online, a perícia digital. Aquela prova de vida, né? Ele tem a prova de vida, mas ele também o exame pericial. Existe um mecanismo que foi criado agora para eliminar as filas de perícia, porque tem muito mais gente do que perito do INSS, que agora já não é mais do INSS, é do governo federal, né? Muito mais gente na fila do que perito para atender. Então, o que o governo fez? Ele criou um mecanismo chamado Ateste Med. A Teste Med é onde não precisa fazer uma perícia física, presencial. A pessoa simplesmente que tiver um atestado de afastamento de até 180 dias, esse documento ele vai ser analisado por um perito, mas ele vai analisar o atestado, o próprio documento. Sim. E pela análise, ele já pode confirmar que a pessoa está realmente incapacitada, e já o benefício é concedido mais rápido. Se ele não tiver convencido de que aquele documento é verdadeiro, de que a pessoa não tem direito, daí ele vai para uma perícia presencial. Então, o INSS reduziu a fila no ano passado para cá, justamente a fila de perícias, justamente com a criação desse mecanismo chamado Ateste Med. Só que ele conseguiu reduzir de uma maneira tão rápida, tão grande, que agora ele está começando a barrar o Ateste Med, né? Meu Deus. Então, por exemplo, em problemas de coluna, agora já não vai mais direto, coluna e ossos, né? Já não vai mais direto para teste médico, já tem que passar na perícia médica. Em questão de segurados desempregados, também já vai ter que passar pela perícia presencial. Por quê? Porque as concessões aumentaram. Então, o mecanismo, o aplicativo do INSS foi tão eficiente que as pessoas começaram a ter mais deferimentos, e agora o governo voltou a barrar um pouquinho mais. Porque passou a ter mais gastos, né? Eu vivo isso muito porque eu sou ortopedista, né? Então eu exerço a profissão de ortopedista também há mais de 30 anos aqui em Goiânia, e essa é uma realidade que afeta muito aos colegas ortopedistas, essa busca de atestados e documentos por incapacidade, seja temporária ou definitiva. E uma coisa que eu ia perguntar, que enquanto vocês falavam, me ocorreu aqui, que é essa questão da pessoa, ela está à distância, tem a telemedicina, mas o atestado dela vai ter a mesma validade de uma constatação pessoal. E aí eu brinquei no bloco anterior. Minha avó dizia, o médico nem me olhou nos olhos. Então, são os profissionais e os outros profissionais, né? A gente sabe que toda classe de trabalhadores precisa ter aqueles que fazem bem feito e os que fazem para constar. Então, como que funciona isso na prática da distância e presencial, doutor Robson? Olha, assim, de forma bastante resumida, para que todos entendam, né? É a mesma coisa da consulta presencial. As normas são as mesmas, as regras são as mesmas. Porque o que para nós do Conselho Regional de Medicina é importante na relação médico-paciente? Nosso pilar maior é o sigilo médico. Então, quando você vai ao médico, você quer que as suas queixas sejam entre você e o médico, que isso não se torne público de alguma forma.
Então, o sigilo médico é o pilar. Então, o Conselho, lá com a pandemia, né, a telemedicina foi normatizada pelo Conselho, isso é uma prerrogativa do Conselho Federal, normatizou a telemedicina, tentando justamente preservar o sigilo médico da relação. Então, hoje, as consultas, elas têm que serem realizadas em um ambiente que possa garantir o sigilo. É claro que em algumas áreas, como, né, a minha de ortopedia, o exame físico ele é fundamental. Então, muitas vezes, o exame à distância não permite que eu avalie ali se o pé está inchado, por que está inchado, a mobilidade, medir o ângulo da mobilidade, quanto ele consegue mexer ou não, isso só com o exame físico. Então, ela é uma realidade para muitos segmentos da área médica, para outros ainda não, porque há necessidade do exame físico. E lembrando que exames complementares são complementares, né? Uma ressonância magnética não pode substituir o médico, não pode substituir a decisão do médico, ela auxilia a decisão do médico, e isso faz com que a telemedicina hoje, ela é real, ela existe, e o médico deve exercê-la dentro daquilo que ele entende, o que ele entenda que seja ético. Os documentos médicos gerados a partir dessa consulta em telemedicina, eles são válidos como da consulta presencial também, tem a mesma validade, não tem problema algum. E hoje, geralmente, ela está sendo usada em screenings, né, de pré-consulta, para analisar se, em alguns planos de saúde fazem isso, para analisar se tem que ir ou não no especialista, como que isso, como que seria, né, essa dinâmica da consulta, justamente para poupar, às vezes, tempo do próprio paciente, que hoje, né, na correria do mundo moderno, às vezes ele não tem tempo, ele vai no médico, não é aqui, não, vai em outro médico, aí ele usa da telemedicina para poder agilizar e ir realmente naquele profissional que ele precisa, que ele necessita. Então, a telemedicina hoje, eu creio que também concordo com vocês, isso só tende a aumentar, só tende a melhorar com as novas tecnologias. Isso faz parte do mundo, né? Sim. Do mesmo jeito que eu disse que eu emitia atestado lá à mão, escrito, hoje a gente tem essa plataforma do Conselho Federal, são mudanças do mundo, né? Isso aí nós não podemos fugir disso, e a telemedicina também é uma realidade hoje, né? E tem uns remedicamentos que ficam famosos e o pessoal ganha importância na cor da folhinha, porque aí você tem alguns medicamentos que só o médico psiquiatra pode passar, e aí tá na moda aí, Venvans e outros medicamentos, aí diz, o médico psiquiatra, ele tem ali a receita da cor tal, né? Então, tudo isso é para tentar, de alguma forma, regulamentar esse uso indiscriminado de muitas drogas que são, no final, viciantes e vão trazer malefícios, caso administrar de maneira errada. E foi bom você ter falado nisso, porque o Conselho Federal de Medicina, doutor, já tem uma plataforma de receituário médico. Olha aí. Que funciona bem, nunca criou problema, porque talvez nunca envolveu aí nenhum conflito de interesse e tal. E a plataforma funciona muito bem, você consegue emitir, inclusive, atestados de controle especial, né, para as pessoas, sem problema algum. Então, assim, são as novas ferramentas que estão sendo colocadas aí à disposição dos médicos para justamente facilitar e melhorar a relação médico-paciente. Outra vantagem que eu vejo na telemedicina, né, é a disponibilidade de médicos. Não sei se você já tentou fazer agendamento de alguma consulta pelo plano de saúde. Se você vai tentar agendar com algum especialista de alguma área aqui em Goiânia, você às vezes vai achar ele disponível para daqui a uma semana, um mês. Isso. Se você vai no mesmo plano de saúde, tem lá a consulta virtual, você pode agendar até no mesmo dia. Olha só. Então, ele meio que faz com que fique mais acessível e rápido. Sim, claro. Eu quero me consultar com um ortopedista, né? Mas aqui no plano de saúde, a agenda dos ortopedistas está lotada. Mas no atendimento virtual, eu consigo agendar com um especialista lá do Nordeste. Ele vai me atender e eu estou precisando de aquilo com urgência, eu vou ser atendido dentro das possibilidades do plano. Eu acho que nesse sentido também traz um ganho a telemedicina, né? Com certeza. Eu consigo ter acesso à saúde muito mais rápido. Agora tem uma mulher aqui que fez a pergunta de advogado, mas ela disse aqui, diga, doutor, complementa e eu solto. Causa trabalhista. Sim, doutor. Oi, qual é a pergunta dela? A pergunta dela é a seguinte: se o trabalhador
Se o trabalhador, por meio período, entrega um atestado de comparecimento para aquele período, tem que repor o horário ausente? Olha aí. Aí, doutor... Diga ao nosso advogado aí, o que a gente faz? Sobre isso. Nesse caso da reposição, é somente aquele período que está no atestado, né? Se o atestado é de afastamento ou é um atestado de acompanhamento, ele tem validade legal e a empresa tem que cumprir. Agora, o que acontece? E se o atestado, a declaração, atestado de acompanhamento for de 1 hora? A empresa é obrigada a repor apenas 1 hora. Né? Então, nada além daquilo que está escrito no atestado, porque o atestado, como o doutor mesmo confirmou, ele tem uma presunção de veracidade e aquilo que está escrito ali é o que vale para a empresa. Sim, entendi. E já tem gente, aqui começou, agora nós abrimos a porteira, né? O pessoal tá que pergunta, por favor, a Amanda tá conosco aqui, obrigado pela audiência e participação, Amanda, ela diz assim: sou fisioterapeuta e gostaria de tirar uma dúvida sobre essa questão com os doutores. Em caso de atendimentos particulares domiciliar, acontece de alguns pacientes que me procuram tempos depois finalizarem um tratamento em busca de um documento de parecer fisioterápico. Eu gostaria de saber se eu posso cobrar o valor específico pela emissão desse documento, visto que é necessário todo um trabalho para relembrar o histórico e reavaliação do caso. Em outras palavras, ela atendeu, passou muito tempo e o paciente procura de novo. Isso aí eu não tenho como responder a ela, porque as normas da fisioterapia, através do COFITO, elas são normas específicas, assim como as normas regulamentatórias dos médicos são feitas pelo Conselho Regional de Medicina. Eu sugiro ela entrar em contato com o conselho, representante da profissão dela, o COFITO, para que ela possa realmente ter essa informação e saber se é permitido a ela cobrar ou não do paciente nessa situação. Perfeito, mas aí disse muito bem, estamos dizendo aqui sobre a legalidade da regra. E é o mínimo, né? É só verificar lá o conselho. Cada uma das profissões tem seu conselho. Tem o CREA, né? Imagina se o CREA começa a dar pitaco em outras coisas. Aí vira problema. Cada um no seu quadrado. Ô, Guilherme, só me permite, recordando, voltando um pouco atrás aqui no que você estava falando sobre a telemedicina, doutor, o senhor sabe uma coisa que ajudou muito a rede social para nós? No meu caso, por exemplo, você faz uma cirurgia, muitas vezes o paciente mora no interior. Então eu já sei tudo o que aconteceu, operei tudo. E ele tinha, às vezes, que se deslocar até o consultório para me falar que estava com dor, tudo. Hoje ele conversa pelo WhatsApp, garantindo o sigilo, eu consigo orientá-lo, explicá-lo, ele bate uma foto ali do pé, do joelho, doutor, tá assim, tá, o que o senhor acha? Tá, não, na dúvida eu peço que ele venha ao consultório. Às vezes eu passo alguma medicação, porque eu já conheço o paciente, eu sei o que aconteceu, porque foi uma cirurgia que eu realizei. Então, isso veio facilitar muito nessa relação médico-paciente, porque os pacientes, inclusive, se sentem mais seguros por estarem com o médico ali perto deles, sempre que necessitam. Porque, às vezes, uma dificuldade era essa. Você não conseguia o retorno, você estava angustiado por uma dor, alguma coisa, e não conseguia falar com o médico para resolver aquele problema. E hoje, através das redes sociais e da telemedicina, nós conseguimos fazer essas avaliações de retornos com mais tranquilidade e orientando o paciente, e essa relação acabou que ficou melhor. O registro, ele é bom para as duas partes, né? O registro é bom para quem dá o atestado e é bom para quem pegou também. Por quê? Porque é proteção em caso de alguma desavença, processo, tudo isso requer documentação, né? Quantas vezes o médico não enfrenta uma acusação falsa ou vice-versa? Funcionário, você está fazendo de conta, isso é mentira. Aí fala, então está registrado no lugar que deveria. E essa plataforma, ela acompanha, né? O próprio paciente, ele tem lá na plataforma o quantitativo, as estatísticas, o número de atestados que ele já pegou no histórico dele em relação à firma que ele trabalha. Sim. A empresa também tem. Então, assim, mais uma vez, voltando ao tema aqui da nossa conversa, eu penso que essa plataforma ela é extremamente importante para todos nós e para todas as partes que são aí envolvidas nesse processo da relação médico-paciente trabalhista. Perfeito. Caminhando já para o final do nosso programa. Pois é, você vê que passa rápido, hein? Já estamos aqui há quase 1 hora e realmente foi muito proveitoso. Eu preciso saber como que é que a pessoa pode lidar, por exemplo, quando ela recebe esse documento, mas descobre que o profissional ele não tinha a especialidade. Vou dar um exemplo. Tá na moda nutrólogo, né?
Então ele diz assim, olha, eu tenho uma especialidade, né, sou nutrólogo, e aí passa uma quantidade de remédio, você vai emagrecer, você vai isso, você vai aquilo. E de repente descobre-se que não tem a especialidade. Qual que é o procedimento legal? Já que nós estamos falando de uma plataforma que é a Atesta CFM, que vai trazer essa clareza daqueles que não são, daqueles que são os profissionais verdadeiros. Doutor Jefferson, como advogado, como é que a pessoa lida com isso? Se a pessoa está divulgando ser especializada em uma área que ela não é, ela está divulgando informações falsas, né? É uma falsidade ideológica e falsidade profissional, né? O mundo da estética é muito comum, diga-se de passagem. Exatamente. E essa falsidade, ela pode responder criminalmente e também civilmente. Então, a pessoa que se sentiu lesada, foi enganada, ela pode processar aquele que enganou, aquele que emitiu esse atestado sem qualificações. Ele pode processar criminalmente e pode processar civilmente, pedindo inclusive indenização por danos. Olha só. Então, além de talvez um processo ético, dependendo da área que esse profissional atua, se ele, por exemplo, ele pode até ser médico, mas se ele se apresenta como especialista numa área que ele não é, inclusive tem um código para os especialistas, né? Se ele se apresenta, ele vai justamente responder junto ao Conselho de Ética Médica por estar divulgando informações falsas. Ô, Guilherme, e aí eu vou te fazer, se você me permitir, uma sugestão de pauta. Sim, claro. Inclusive com a presença do doutor novamente. Você tocou num ponto nevrálgico para nós hoje, médicos, que é o exercício ilegal da medicina. Entendeu? Isso merece um programa, talvez 2, até porque a discussão é enorme, né? O que nós estamos vendo hoje de invasão da profissão médica, com profissionais de outras áreas que estão fazendo procedimentos médicos e com muita chance de complicação, nós já vimos aí pessoas que morreram, não é que não morram com médico, mas morreram por procedimentos que foram feitos de forma contrárias, inclusive às normas, e isso, normas técnicas. Isso é um problema sério que nós estamos vivenciando hoje. Então, e lembrar a todos que o atestado, o ato de atestar, ele é prerrogativa do médico e do odontólogo no exercício legal da sua profissão, ponto. Nenhuma profissão outra pode emitir esse documento importante que é o ato de atestar, só o médico e o odontólogo. Então, isso tem que ficar claro para todos. E o médico, complementando o que o doutor disse, quando ele forma, né, isso aqui é importante vocês entenderem. O médico, quando ele forma, pega o CRM dele, ele está habilitado a exercer a medicina no país. Então, apesar de eu ser ortopedista, mas eu posso fazer qualquer coisa dentro da medicina. Posso fazer um parto, abrir uma cabeça, a lei me permite isso, mas eu sou responsável pelos meus atos, por tudo aquilo que eu faço. Então, eu não vou fazer, porque senão eu estou enquadrando em perícia, imprudência, negligência, esse negócio todo. Então, quem faz está assumindo a responsabilidade. Exatamente. Que não pode? Eu não posso anunciar, divulgar uma especialidade que eu não tenho. Então, eu não posso simplesmente dizer que eu sou dermatologista, colocar no meu cartãozinho, na porta do consultório, tal, não sei o quê, colocar no Instagram, que eu sou dermatologista, não sei o quê. Se eu não tenho esse documento. Então, o Conselho tem um departamento, doutor, chama CODAME, que é a Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos, que fiscaliza isso, e eles têm trabalhado muito, né? Posso garantir para vocês que eu trabalho ultimamente, eles nunca tiveram tanto serviço. Para justamente encontrar e coibir essas ações de anúncio de especialidade que a pessoa não possui. Mas mais do que isso, eu deixo aqui a sugestão de pauta para discutir o exercício legal da medicina, que hoje é um problema sério. Existe uma delegacia na Polícia Civil que faz a busca dessas pessoas que estão exercendo ilegalmente a medicina, para você ver o tamanho que a coisa já se tornou. E isso merece uma discussão ampla que não dá agora para a gente conversar nesses poucos minutos que nos restam aqui do programa. Com certeza. Mas já deixamos um adendo importantíssimo e sem sombra de dúvidas incrível, porque são tempos onde se multiplicam as pessoas exercendo uma função que não é a delas, né? Eu não estou discutindo aqui a capacidade de muitas pessoas que não têm formação em fazer coisas incríveis, né? E tem pessoas brilhantes aí? Tem. Eu conheço, inclusive, enfermeiras que ficam assumindo turnos em hospitais que têm uma capacidade excepcional. Agora, não pode entrar um na função do outro. Cada um na sua função.
Porque às vezes a pessoa que está nos ouvindo, ela pensa, mas fulano é capaz. Não, quanto a isso eu não tenho dúvida, tem muita gente boa no mercado. Mas a legislação, ela é clara, né? Sim. Não tem como a gente invadir isso. E mantenha-se aí a legislação para que a gente tenha ordem, né? Por quê? Infelizmente está cheio de aproveitadores. Você acha mesmo, ouvinte, que não tem agora alguém comprando um jaleco, aquelas marcas, né, de grife? Porque agora tem até loja de jaleco. Porque tem um jaleco especializado para dentista, tem um jaleco para doutora da estética que faz preenchimento de ácido hialurônico. E aí a pessoa, ela comprou o jaleco, ela se sente a médica e vai fazer ali cirurgias que podem apresentar riscos, e aí a complicação ela não pode garantir. Onde que vai parar a complicação? Na mão do médico, lá no hospital, lá na emergência. Para corrigir. As redes sociais hoje é um instrumento de persuasão muito grande, né? Então, assim, às vezes a pessoa olha aquilo ali e se sente tentado a fazer aquele procedimento, e aí que a coisa complica. É aí que o problema está. Deixa eu te falar, ouvinte, já ouviu aquela frase famosa, hein? O barato sai caro. E às vezes caro demais. Pode ser a sua vida. Não brinque com isso. Deixa eu agradecer o carinho da participação dos nossos notáveis. Eu começo me despedindo do querido Jefferson Luiz Maleski. Dr. Jefferson é advogado previdenciarista e também palestrante pela Escola Superior de Advocacia. Ele também é professor universitário, juiz do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB Goiás e faz parte da banca Celso Cândido de Souza Advogados em Anápolis. Muito obrigado, Dr. Jefferson. Colocou de maneira clara, coesa, o parecer jurídico no programa de hoje e esperamos mesmo que esse portal entre em atuação quanto antes, depois da decisão da Justiça. No mais, muito obrigado, doutor. Deixa aí as redes sociais, quem quiser se conectar, falar com o senhor ainda. Quem por um acaso comprou atestado falso, olha só, hein? E tá com a consciência pesada, manda um direct pro doutor aqui, que o Jefferson, ele é advogado, talvez ele possa te ajudar caso você esteja se complicando e te dar uma instrução para você parar com isso. Obrigado. Primeiro, se tiver com a consciência pesada, vai orar. Vai orar, boa, gostei. Vai orar. Já pede a Deus sabedoria, né? E depois tentar resolver juridicamente a situação. Ótimo. Mas é um prazer estar aqui, né? A conversa foi agradável, fluiu bastante bem e eu tenho certeza de que os ouvintes tiraram bastante proveito dessa troca de ideias que a gente teve aqui. E me coloco à disposição sempre que precisarem de algum assunto na área previdenciária. Os atestados médicos fazem parte da vida do advogado previdenciário, né? A gente lida com incapacidades, com maternidades diariamente e sempre que tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Muito obrigado. Com certeza nós vamos repetir aqui outros temas, vamos contar com a sua presença. Obrigado. Ao doutor Robson Azevedo, diretor do Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás, está lá no Cremego e veio aqui para poder falar sobre esse portal que eu já respeito antes de ter entrado no ar. Espero que realmente o Brasil permita que iniciativas tão seguras e tão abençoadoras, vão banir as bagunças, sejam realmente valorizadas. Dr. Robson Azevedo, que volta para nos dizer depois quando realmente entrar no ar, né, Dr. Robson? Com certeza. E desde já, obrigado pela participação, disponibilidade de tempo, falou muito bem aqui de maneira muito clara. Forte abraço. Obrigado, Guilherme, obrigado a todos aqui da Rádio Vinha e todos os ouvintes qualificados. Muito obrigado, Dr. Jeff, pelas palavras aí que o senhor disse. Eu coloco o Conselho Regional de Medicina à sua disposição para qualquer dúvida que o senhor tiver em algum momento e dizer que realmente esse é um tema importante. E esse espaço para que a gente possa, no momento em que a coisa está acontecendo, poder vir aqui esclarecer não só os médicos, nós tivemos muitos médicos aí comentando, mas também a própria população, isso é de uma extrema utilidade. Eu agradeço muito a oportunidade de ter estado aqui e, Guilherme, coloco o Conselho Regional de Medicina à disposição de vocês para qualquer dúvida, qualquer questionamento que vocês tiverem. Se a gente puder contribuir com a boa prática médica, estaremos aqui sempre à disposição de vocês. Muito obrigado. Obrigado ao doutor Robson Azevedo, querido doutor Jefferson Luiz. Nós tivemos aqui um grande médico e um grande advogado, os dois falando muito bem. Não é por menos que esse programa se chama Mesa dos Notáveis, são eles que dão crédito a nós aqui. E a você, ouvinte, que bom que você estava aqui assistindo, ouvindo, participando. Amanhã tem mais Mesa dos Notáveis com um novo tema para te abençoar e nós te esperamos. Um forte abraço e até lá. Tchau. De segunda a sexta-feira, a partir do 12:30, informando e formando opinião. Você ouviu Mesa dos Notáveis. Oferecimento
Música